teve reapresentação ontem no Espaço Lonier. Jogadores que estavam ali de férias, né, durante essa pausa para a Copa do Mundo, se apresentaram no Espaço Lonier. E uma excelente notícia: ainda em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, Caio Pantaleão foi a novidade na representação do Botafogo no CT. O defensor chegou a ir a campo para realizar até atividade com os outros jogadores. Caio Pantaleão tem previsão de retorno aos gramados apenas em outubro. O zagueiro ainda tem diversas etapas a cumprir no processo de recuperação. O elenco se reapresentou e fez as suas primeiras atividades após 22 dias de férias por conta da pausa para a Copa do Mundo. Os jogadores devem viajar, inclusive no próximo dia 30, para a Rússia, onde jogam ali um torneio amistoso, conhecido como o Torneio da Fraternidade, tá? Então aí tá um ponto interessante para a galera também não deixar de acompanhar. O Botafogo vai fazer uma intertemporada na Rússia, depois terminando também o segundo momento ali, já dentro do Espaço Lonier. Agora, falando sobre dinheiro entrando nos cofres, diferente do imaginado, Botafogo não deve receber mais nada por Luiz Henrique e Thiago Almada. Apesar de ter mantido percentuais dos direitos econômicos na época da venda, o clube já antecipou os valores, a informação do canal do Manel. No caso do Luiz Henrique, o Botafogo tinha ficado com 30% dos direitos econômicos após vender ao Zenit. E os outros 70%, 35 milhões de euros, quase 220 milhões. Já com o Almada, o percentual do clube era de 50% após a negociação inicial com o Atlético de Madrid por 135 milhões, mais 9 milhões de euros de bônus. Por ter antecipado os valores, já na época do John Textor na SAF, o Botafogo não terá valores a receber de vendas futuras. Luiz Henrique do Zenit interessa Napoli, enquanto o Almada do Atlético de Madrid recebeu uma proposta de 30 milhões de euros do Al-Ahly, cerca de 154 milhões de reais. Então, Botafogo aí tomando decisões equivocadas, principalmente com o John Textor. Inclusive, o desembargador Luiz Eduardo Camargo suspendeu os efeitos do Tribunal Arbitral e mandou devolver os direitos políticos de John Textor à SAF do Botafogo, informou o GE. A decisão também determina o restabelecimento imediato de John Textor às organizações dos órgãos deliberativos de qual ele foi afastado na SAF, como o Conselho de Administração também do clube. De acordo com o GE, o Botafogo Social enxerga a decisão da Justiça nessa segunda-feira conflitante com a decisão do STJ, que definiu o arbitral da FGV como competente para julgar a disputa societária. Por sua vez, os representantes do John Textor dizem não haver conflito, alegando que o tribunal arbitral ainda teria... Tá aí o canal BTB Esportes aí com Alan Santos trazendo ótimas notícias sobre o Botafogo, principalmente sobre a reapresentação. Jogadores aí vão voltar a treinar até que enfim, em breve, aí, cerca de um mês, vão voltar aos gramados. Vamos falar sobre contratação. Vocês viram aí pelo título, pela capa do vídeo. O Botafogo tenta a contratação de meio de campo colombiano. Jogador de 25 anos, estava emprestado a clube suíço e negociação não é simples, mas Botafogo tenta fechar contratação. Botafogo está em busca de reforços, mesmo impedido de registrar jogadores devido a 6 punições de transfer ban da FIFA. Um deles é o colombiano Nelson Palacio, que pertence ao Real Salt Lake dos Estados Unidos. O meia colombiano de 25 anos tem contrato com o time até o fim de dezembro e o Glorioso vê como uma oportunidade de mercado. Ainda assim, a negociação não é simples e não apenas pela questão financeira. Sem dinheiro, a SAF alvinegra busca a contratação de Nelson Palacio por empréstimo de 1 ano. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, especializado em transferências, para isso o jogador teria que assinar uma prorrogação de contrato até o meio de 2027 com o Real Salt Lake. Outra alternativa mais difícil seria o colombiano conseguir antecipar o fim de seu vínculo, o que faria ficar livre no mercado, evitando a necessidade de pagamento pela transferência. A questão do transfer ban
também é outro complicador. Como o Botafogo ainda não conseguiu derrubar as punições, torna-se uma incógnita para os jogadores saber se poderão ser registrados para jogar, o que afeta para que eles aceitem ou não as propostas. Revelado pelo Atlético de Nacional, o jogador de 25 anos foi comprado por cerca de 9 milhões em 2023 pelo Real Salt Lake, onde ficou até o meio de 2025, quando foi emprestado ao Zurich da Suíça. O Botafogo tentando fechar essa contratação, tentando buscar jogadores jovens e também jogadores que estejam livres no mercado. Não é o caso dele em específico, ele não está livre no mercado ainda, mas pode haver uma negociação e ele consiga essa liberação para jogar no Botafogo. Vocês conheciam esses jogadores, né? Esse jogador, Nelson Palácio, deixar a foto dele aqui no cantinho. Vocês comentem aí se acham uma boa para o Botafogo. O Botafogo deve investir nesse jogador. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa bastante like, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!